certa mensagem da injustiça leva à loucura. Então eu estava comentando que a gente nesse mundo, a gente sabe de histórias que sempre foram desafiadoras para nós seres humanos. Às vezes a gente chega a um certo momento que desanima. Parece que está tudo dominado pelo inimigo. Parece que Deus perdeu a força. Parece que Deus não tem mais poder, mas é justamente a intenção do Satanás é essa: levar o ser humano à loucura e desistir. Se entregar à maldade, se entregar ao mal. E justamente por isso não podemos desistir. Jamais. O que podemos fazer, o que está ao nosso alcance e ao nosso direito? Rezar, pedir para Deus ajudar, para que venha logo esse mundo, para acabar com essa injustiça. Porque o bom cristão, ele não desanima, ele não perde a fé. Justamente a esperança dele está baseada na fé que ele tem. Assim foram os antigos, que foram barbarizados, queimados, degolados, jogados aos leões, sendo devorados vivos, e não desanimaram, não perderam a fé, preferiram morrer. Esse é o desafio para nós seres humanos. Eu e a minha esposa estamos lendo novamente o livro, desde o começo. Estamos na mensagem 120. E é interessante que a gente vai relendo esses livros, vai lendo mensagem que a gente não lembrava mais, nem sabia que existia, porque nem todas eu consegui ver o pai ler, porque eu estava em Joinville. Mas a gente chega em algumas mensagens que realmente é um desafio. É um desafio para a nossa inteligência, onde leva a gente, às vezes, a ter certas dúvidas. Mas daí eu me agarro na seguinte questão, eu fico meditando: como posso entender essa mensagem? Eu fico tentando buscar a história do mundo. Como deve ter sido difícil para Abraão ter realizado o maior sonho dele, através de Deus, de ter o seu único filho. E esse mesmo Deus pediu o seu único filho em sacrifício. Olha como é desafiador as coisas de Deus. Como deve ter sido difícil para Moisés tirar aquele pessoal do Egito, aqueles escravos do Egito, e chegar diante de um mar imenso. E agora? O que farei? É para isso que Deus me fez eu tirar as pessoas do Egito? Para morrer tudo afogado? É isso que temos que pensar. E daí eu começo a entender um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais as mensagens, os desafios das mensagens. Eu imagino o pai, quando escrevia, depois que acabava de escrever, ele ia ler. O que se passava na cabeça dele? Sim, porque ele era um homem humilde, simples. Era um homem vivido, esperto, mas não tinha essa inteligência aguçada. Mas Deus trabalha desse jeito. Por isso aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas. A gente tem que, acima de tudo, confiar em Deus. Mesmo que quando a gente acha que o mundo não tem uma solução, a injustiça já manda nesse mundo. Jesus aqui fala ao profeta: filhos amados, quem foi que vos chamou para ajudar a fazer esse serviço? Foi um sacerdote? Foi um bispo? Foi um cardeal? A resposta vocês mesmo já sabem.
Então não tenham medo se alguém vier vos ameaçar, pois em todas as passagens da Bíblia os escritores também foram perseguidos como vocês agora, e nenhum deles deixou de enfrentar. Deus está aqui dando força para todos nós. Não desanime. Aparentemente, parece que o mal venceu, mas não vai vencer. Eu tenho essa crença, eu tenho essa fé, que quando tudo está perdido, parece estar perdido, existe uma salvação. Eu servi o batalhão em 1980, e para quem serve o batalhão sabe o que eu estou falando. Existem muitos exercícios durante o ano, durante o período de batalhão. E nesses exercícios que a gente fazia no mato, de guerra, eles sempre diziam: quando você achar que está morto, que está tudo perdido, que você está abatido, se você tiver o último suspiro, use esse último suspiro. Esse último suspiro poderá ser a tua vitória, a tua vida. É o que eles diziam, ensinando, preparando o jovem naquela época para uma batalha, para não desistir. Então, o mundo de hoje é o que está acontecendo. A gente não pode desistir, em hipótese alguma. Vamos agir como aquelas pessoas que foram colocadas na arena para ser devoradas pelos leões. Sim, Alex, mas eles foram devorados. Que adiantou a esperança? Os leões devoraram a matéria, a carne. Isso não fica ninguém nenhum para semente. Mas com certeza, com a sua perseverança, a sua persistência, a sua fé, salvaram a sua alma, seu espírito. É isso que Deus pede aqui nessa mensagem. A injustiça, Ele sabe. Sempre houve injustiça. Sempre houve. Mas Ele sabe, Ele é justo. Ele sabe até onde pode dar gás para o inimigo. Ele tem um processo a cumprir. E Deus não pode interromper esse processo. Então que a gente não perca a esperança. Que a justiça virá. Se não está vindo logo aí, mais uma hora virá. É nisso que eu me agarro. É nisso que eu ponho a minha fé. É nessa verdade de Deus. E para encerrar ali, Jesus fala: quando o leitor lê essas escritas e conhece os seus próprios erros, admite em seu coração que são santas todas as palavras. Mas os fornicários, os que desejam só o que é abominável a Deus, esses não admitem as mensagens. Eu estou falando aqui, quando a gente tem Deus no coração, a gente acredita que esse período, esse processo, um dia vai ter fim. E para todos aqueles injustiçados, presos injustamente, aos que sofrem pela sociedade, aos que sofrem por calúnia, por injúria, por prisão injusta, não percam a fé. No final de tudo, o bem vai vencer. Deus vencerá. E o inimigo vai tombar, como também relata a história antiga. Muitos inimigos, muitos malfeitores, muitos ditadores caíram por terra. Que possamos manter a nossa fé e a nossa esperança. A Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem dia 22 de novembro de 2005. 2 olhos perfeitos. Quem escreve sem saber os assuntos, de nada compreende os santos mistérios de Deus, porque a alma ainda não subiu, mas também não é um mistério para si, como é o teu caso, irmão Pedro II, pois já bem os conheces. Quando chega o momento de escreveres, bem sabes e não te preocupas como irás escrever. Confias sempre que os assuntos daqui de onde vivemos possamos passar para ti, com a permissão de nosso único Rei, que é Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. No meu tempo que passei por esta terra, fui muito invejada e cobiçada. Por ser uma mulher escolhida por Deus, Ele colocou em meu santo rosto 2 olhos dos mais lindos. Pelas visões que sempre tive, eu chamava muita atenção, até que um jovem quis me conquistar, e eu sempre recuava, devido ao meu compromisso que tinha com Jesus e sua mãe, que é nossa também. Meus 2 olhos foram tão perfeitos que chegavam a chamar a atenção de muitos moços na época. Porém, um quis ser dono de mim, mas recusei-me. Então, de tanto aborrecimento que me causou, arranquei meus 2 olhos e os dei a ele. E ele não soube como pôde fazer aquilo, mas por obra do Espírito Santo, meus 2 olhos voltaram, e muito mais lindos do que eram antes. Esta história é real. Por tanto amor a Jesus, Ele não quis que eu ficasse cega, e deu-me novamente a minha visão. E então o jovem compreendeu que uma pessoa escolhida por Deus, ninguém pode roubar. Casar não era o meu desejo, e sim só servir a Jesus sacramentado. No transplante dos meus 2 olhos, consegui ver Jesus perfeitíssimo, porque os meus 2 olhos que recebi do céu já não eram mais feitos pelo pecado original. Andei por algum tempo com essa visão, como vendo o céu aberto para mim, e vendo como as pessoas daquela época, na sua maioria, andavam cegas diante do Senhor, porque não procuravam ver os santos mistérios de Deus, e sim só coisas terrenas. Comecei a compreender que Deus dá 2 olhos a uma criança quando nasce, um para enxergar toda a verdade, e o outro para enxergar que sem Deus ninguém pode sobreviver, e ainda por cima ter um só pensamento nas coisas boas que Ele criou para o homem, e não o homem para as coisas do mundo. E neste tempo é o que mais vem ocorrendo, que a maior parte só enxerga a maldade. Quem já tem o sinal de Deus não anda só, mesmo que possa ter pouca visão com um olho, mas tem o outro que consegue enxergar toda a verdade. Penses, meu irmão, penses-me, irmão Pedro, para que eu possa te ajudar? Pedes-me, irmão Pedro, para que eu possa te ajudar a veres bem com o teu olho esquerdo, sinal esse que tens de que tão logo terás os 2 olhos perfeitíssimos. Santa Luzia. Essa mensagem de Santa Luzia, hoje é dia de Santa Cecília, mas essa mensagem de hoje, de 2005, é de Santa Cecília, ela contando a história dela, né? Aqui Deus nos mostra como no céu não há diferença, não há privilegiados. É o dia de um santo, mas o outro santo ainda conta a sua história. Para Deus todos somos importantes, somos iguais. Ela fala aqui: no transplante dos meus 2 olhos consegui ver Jesus perfeitíssimo, porque os meus 2 olhos que recebi do céu já não eram mais feitos pelo pecado original. Andei por algum tempo com essa visão, vendo o céu aberto para mim, e vendo como as pessoas daquela época, na sua maioria, andavam cegas diante do Senhor, porque não procuravam ver os santos mistérios de Deus, e sim só coisas terrenas. Naquela época, já tinha pessoas que não olhavam para as coisas de Deus, que não se importavam com as coisas de Deus, só com as coisas da terra. Imagina hoje. Quem está hoje pensando nas coisas de Deus? Tentando fazer a vontade de Deus, pelo menos tentando. A gente não consegue fazer tudo porque a gente é imperfeito, é pecador,
está ainda no pecado original, mas tentando fazer a vontade de Deus. São muito poucas as pessoas que tentam fazer a vontade de Deus. São cegos, ela diz aqui, andam cegos diante do Senhor, não procuram ver os mistérios de Deus. E se acham, né? Se acham conhecedores, se acham donos do mundo, acham que já ganharam a batalha, que Deus não vê. Existem até pessoas que fazem livros que Deus não existe, fizeram um filme Deus está morto. Se vocês conhecessem o que é Deus, se vocês pudessem ver um pouquinho da sua grandeza, vocês teriam uma vida bem diferente, teriam pensamentos bem diferentes. Alex estava falando aqui sobre a injustiça que hoje, para quem é brasileiro, está vivendo. Com certeza, o mundo todo já sabe o que aconteceu no Brasil hoje. Não vamos falar nomes de pessoas, mas não podemos ignorar o que está acontecendo aqui no nosso Brasil. E eu vou fazer uma leitura aqui sobre a falsa mentalidade dos ímpios. Muitos não têm o livro da sabedoria na sua Bíblia. Procurem comprar a Bíblia católica. Lá vocês vão encontrar o livro da sabedoria. Sabedoria, capítulo 2. Eu não vou ler tudo que é grande, mas olha como é importante, como a história é sempre a mesma. Olha a falsa mentalidade dos ímpios. Tenta ouvir essa leitura e ver a vida dos santos, como a Santa Luzia, ver o que está acontecendo no mundo, né? Os poderosos estão se achando. Olha o que Deus fala aqui. Tiranizemos o justo na sua pobreza. É o que pensam os ímpios. Não poupemos a viúva e não tenhamos consideração com os cabelos brancos do ancião. Que a nossa força seja o critério do direito, porque o fraco em verdade não serve para nada. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda. É contrário a nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar nossa educação. Ele se gaba de conhecer Deus e chama a si mesmo filho do Senhor. Sua existência é uma censura a nossas ideias, basta sua vista para nos importunar. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras, e os seus caminhos são muito diferentes. Ele nos tem por uma moeda de mau quilate, e afasta-se de nossos caminhos como de manchas. Julga feliz a morte do justo e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras, e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá, e o tirará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo por ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Condenemo-lo a uma morte infame, porque conforme ele, Deus deve intervir. Eis o que pensam, mas enganam-se. Sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus. Não esperam que a santidade seja recompensada e não acreditam na glorificação das almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha, e os acolheu como holocausto. No dia de sua visita, eles se reanimarão, e correrão como centelhas na palha. Eles julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que põem sua confiança nele compreenderão a verdade, e os que são fiéis habitarão com ele no amor. Porque seus eleitos são dignos de favor e misericórdia, mas os ímpios terão o castigo que merecem seus pensamentos, uma vez que desprezaram o justo e se separaram do Senhor.
E desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina. Desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina. Esse é o fim de todos os corruptos, de todos os que desafiam a Deus, maltratam os pequenos, acham que estão vencendo. Olha o que a Santa Luzia fala aqui. Quando ela arrancou os olhos, porque era muito perseguida por um homem que queria casar com ela e ela já era consagrada a Deus, Deus não deixou ela ficar cega, deu 2 olhos ainda mais lindos para ela. E com esses olhos mais lindos que ela recebeu de Jesus, ela já via o céu aberto. E ela via como as pessoas andavam cegas aqui na terra. E é o que acontece com a gente cada vez que o demônio nos tenta, cada vez que as pessoas xingam, cada vez que a gente é perseguido, mal falado, mais a gente consegue enxergar o céu aberto, as coisas de Deus, e mais a gente consegue ver as pessoas como estão cegas, como o ódio as cega, como a inveja, a maldade os cegam. Eles não conseguem mais voltar atrás. É ódio em cima de ódio, é vingança em cima de vingança, fazem papéis ridículos, mas Deus, que é infinitamente sabedoria e bondade, Ele recompensa aqueles que sofrem pelo seu amor. Todos que estão sendo injustiçados, aqui no Brasil e em outro país também, a gente sabe que na Venezuela muitos estão sofrendo pelo comunismo. Não desanimem, não se entreguem, não desistam de Deus. Rezem, confiem. Como disse Santa Luzia aqui, Deus teve pena dela, deu 2 olhos ainda mais lindos e ela conseguia ver o céu aberto. E tinha pena das pessoas que estavam cegas. É isso que a gente deve sentir também. Quanto maior for a perseguição, quanto mais o demônio está tomando conta do mundo, mais a gente deve se aproximar de Deus, mais se aproximar das coisas de Deus e se afastar dessas pessoas que estão cegas. O ódio as cegou e chegaram à loucura de achar que estão certos, desafiando a Deus. Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, Deus tenha misericórdia das pessoas que querem ser fiéis a Ele. E vamos rezar para que seja feita a vontade de Deus, que de um mal Deus pode tirar um bem muito maior. A Nossa Senhora, eu vou lembrar de novo, em Simbres, ela apareceu pedindo a devoção ao seu Imaculado Coração, ao Sagrado Coração de Jesus, que as pessoas rezassem, fizessem penitência, porque senão o Brasil seria castigado com o comunismo, e ela não foi atendida. Agora estamos sofrendo as consequências, mas vamos sofrer de joelhos, de mãos postas, com o terço na mão, e que seja feita a vontade de Deus. Se o sofrimento vem para o Brasil, se será preciso correr sangue no nosso país, que seja para a nossa conversão, pela conversão dos pecadores, e para a glória de Deus. Que seja tudo feito da vontade de Deus. Maria Aparecida vai fazer a leitura e eu faço um comentário. A generosidade. Mensagem do dia 22 de novembro de 2006. Pai fala: Jesus querido, os que terão vida eterna já vêm do ventre de sua mãe, ou é diferente? Cabe a mim, o Senhor, responder esta pergunta? O relógio marca a hora e o tempo que eu dou é para todos terem vida. Só que tem um porém: se não souber plantar, como é que pode colher? Os que irão passar para outra vida não se agarram com seu tesouro, porque já bem me conhecem. A generosidade vem da mãe que põe um filho no mundo. No seu ventre, a criança vive à espera só de amor, porque ela necessita de luz, e esta luz sou eu. Por isso, minha tão grande misericórdia é dar chance a todos que vêm nascendo. Não há esse ou aquele que terá esta graça, porque o sol nasce para todos, todos os dias. Então, conforme vai crescendo, se os pais não souberam ensinar, esta vida poderá se perder, por culpa dos pais, que não souberam dizer a seu filho ou a filha que Deus é bom e que Deus existe. É pena,
Mas neste fim dos tempos, os que podem só se importam com os estudos, e não com a minha doutrina. E os que vivem na sujeira ensinam as crianças a entrarem no pecado da carne. Verdadeiramente, os filhos da luz são bem poucos, devido ao amor e o respeito que têm para comigo. A generosidade das pessoas acontece no momento da fecundação. Então a mãe e o pai me agradecem a todo momento, e esta vida vem com mais vigor já dentro do ventre de sua mãe. Tu nasceste, meu filho, com esta virtude, pelo grande amor que tua mãe tinha e tem por mim, e teu pai também. Ambos já estão gozando da vida eterna. Assim é a resposta para a pergunta que me fizeste no começo, Jesus. Vejo como é importante uma mensagem como essa, tendo o título A Generosidade. Hoje, o mundo que estamos vivendo, o valor dessa palavra acho que nem tem mais, não faz sentido para muita gente, né? Generosidade. Muitos acham que nem sabem o que é isso. O mundo está da forma que está hoje, na nossa visão aqui, membros dessa obra Palavra Viva de Deus, nós aqui, filhos do profeta, vocês que são um pouco mais conservadores e acompanham essa obra e leem essas mensagens, é muito claro tudo isso, né? Está lá na infânciazinha, lá no comecinho, lá na semente plantada no ventre da mãe. Dali começa tudo. Muitos podem dizer assim, mas não tem nada a ver, tem que acompanhar. O mundo gira e as coisas mudam, não podemos viver como antigamente, né? Mas nós não estamos vivendo como antigamente. Nós estamos vivendo agora, o dia de hoje, nesse modernismo que a gente se encontra, mas com os costumes de antigamente, com os ensinamentos de antigamente. Porque se nós estamos lutando para alcançar o céu e o paraíso, vai ser o que o paraíso? Moderno? Ou vai ser aquilo que Jesus fala na Bíblia? Que os profetas falaram e os santos lutaram tanto por isso? Ou vai ser o modernismo que vocês acham? Tudo diferente. Não, vai ser aquilo que nos foi ensinado. Hoje a gente vê assim um pouco da nossa educação que a gente teve, um pouco da educação que a gente passou para os filhos. A gente está vendo os filhos passar para os netos. A gente está vendo na igreja, né? Quantas famílias que estão na igreja levando seus filhinhos desde pequenininho, mostrando como Jesus está falando aqui nessa mensagem, ó. Mostrando que Deus é bom, Ele é o Criador. Aqui tem pessoas que dizem assim, né? Mas eu não posso ter mais de 2 filhos, que está quase impossível de criar 2 filhos. Aqui nós temos um casal em Taquaras que dá exemplo para muita gente, né? O Augusto e a Marilei. É Marilei, né? Já é o 6º filho deles? Não é? 6º? 6º, né? Ela se dedicou a ficar em casa. Claro que não são todos iguais, né? A gente sabe que isso o mundo é assim. Mas olha só, ela se dedicou a ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos. Já é o 6º filho que ela está esperando. O Augusto trabalha fora, dá conta da vida, mantém a casa deles. E ela participa do terço todos os dias. Não traz sempre as crianças junto, mas qualquer oportunidade que tem, os pequenininhos estão sempre junto com ela, né? Como é que é aquele outro rapaz que vinha com a família toda também, todo domingo aí, o Sassá com a família, e são jovens, né? São pessoas assim, pessoas antigas, não são jovens, que aceitaram a proposta que Deus faz para o casal. Honra o teu casamento. E assim tem tantos e tantos, né? Estou citando esse aqui que está aqui na nossa visão, mas é bonito de ver isso, né? Dá conta da própria casa, faz tudo que precisa ser feito, porque a mulher, tu não pode pensar assim, Zeca, mas é assim, é dessa forma. O modernismo entrou no mundo e nas famílias para destruir as famílias. Não querem mais ter filho. Se tem filho 1 ou 2 e vai trabalhar fora, a creche que dê jeito, os avós que dê jeito, né? E o amor por essa criança. Depois se tornam umas crianças, uns jovens, uns adultos, que não seguem o caminho correto, aí a culpa é de Deus. Deus não me deu essa graça de ter uns filhos bons. Não.
Está bem claro aqui, ó, né? Jesus está falando aqui, ó, serviu assim a resposta para a pergunta que me fizesse no começo. Lê essa mensagem várias vezes para ver qual é a resposta. Tudo muito simples e tudo muito fácil. Lá no comecinho, né? A generosidade já está ali na plantação da semente. Está no ventre da mãe. Um amor verdadeiro por seu filho. Amar o filho é amar aquele filho, cuidar daquele filho, se dedicar para aquele filho. Não deixar nascer e depois quem quiser cuidar que cuide, né? Pega só no fim de semana ou só à noite. É complicado. Mas e como é que a gente vai viver? E como é que o povo antigo vivia? Como é que nós vivemos até hoje? Como é que essas pessoas que eu citei estão vivendo até hoje? Não é desculpa. Tudo isso daí é desculpa. Pode me chamar do que quiser, pode dizer que eu sou um ignorante, pode falar o que quiser, mas a gente tem que seguir os exemplos que Deus dá e não o que o homem faz. Não o exemplo que está na terra aí, ó, se perdendo cada vez mais. Hoje a gente vê criança aí com 9 anos, 7 anos, 10 anos namorando. Porque eu quero já que segure meu filho agora, que ele é um menino, para ele não se perder. Meu filho foi casar lá não sei que idade, acho que é 20 e poucos anos, mas não se perdeu, graças a Deus, né? A gente aqui, meus irmãos e eu, a gente não se perdeu. Quantos que a gente conhece no mundo que não se perderam? Isso tudo é desculpa, tudo é porque dá espaço para o inimigo. O inimigo, ele é astuto, a gente vem falando isso tanto tempo, é do conhecimento de tanta gente. Para que rezar? Reza só no domingo. Pessoas que têm possibilidade, né, de rezar todos os dias, mas não rezam. Isso é coisa do passado. Rezar e nada muda. Nada muda, a gente não quer ver quem bem começa, quer ver quem bem termina, né? Então, hoje já foi citado aqui, a gente volta a citar, o dia de hoje aqui no Brasil, né? Aconteceu uma coisa grave aos nossos olhos, né? Para muitos estão sorridentes, estão felizes, até cair na porta da sua casa, né? Quando for na sua casa, aí as coisas mudam. Aí deixa de ser felicidade. Mas por que aconteceu isso? Segundo algumas notícias que eu ouvi, porque foi pedido para que seja feito um grupo de oração. Então o inimigo, ele é feroz nessa parte, né? Aqui a gente fala em rezar, já recebe resposta de algumas pessoas na hora. O contrário, né? O ataque já vem quase que instantâneo. E aqui hoje, no Brasil, a gente vê que uma parte é por esse motivo também. Uma convocação para oração e olha o que acontece, né? Vingança do inimigo. Porque não pode ser pessoas do bem. Como está acontecendo, não é do bem. As pessoas que pensam da mesma forma são pessoas igual ou mais maldosas do que eles ainda. Porque é impossível não enxergar essa verdade, é impossível. Como diz lá um jurista lá, né? Basta saber ler e pegar o livro para ler das leis, que é impossível fazer o que foi feito. A própria lei é contra o que foi feito, mas é burlada. Por quê? Porque o diabo está no comando. É o diabo que comanda essa gente. Esse povo são comandados pelo espírito maligno, que quer o quê? Quer destruir, quer mostrar que não se fala mais em Deus, não se fala mais em Bíblia. Aqui parece que na Câmara de Itajaí também é proibido, né? Está proibido ler a Bíblia, falar na Bíblia. Como é que não proíbe outras coisas? Tantas coisas que agora eu tenho um sobrinho que está lá dentro, né? O Vitor, e a gente às vezes acompanha alguma coisa que faz lá. Quanta ignorância, quanta palavras jogada fora, né? Quantas coisas que não deveriam nunca dizer, e é falado lá dentro. Agora a Bíblia não pode falar mais, falar de Deus não pode. Então isso é a ação de quem? A ação do inimigo. Ele pega quem está no comando, ou bota quem ele quer lá no comando, para fazer as leis dele, as leis malignas, né? E as pessoas vão acompanhando. Aqui a gente agora, quem não pode, a gente fala isso com tanta clareza, né? Mas quem não pode, não faça. Mas aquele que pode rezar, por que não rezar? Agora aqui criamos aqui, né, isso já existe há muito tempo, mas o terço dos homens. Por que não? Quem pode participar, por que não participa? Ali, eu não sei se dá uma hora, não dá uma hora, né? Não dá uma hora de oração. Mas a gente já reza de manhã, a gente já reza no domingo, mas meu Deus, o que é demais? 1 hora na semana? Uma hora, tirar 1 hora para rezar? É inacreditável isso, né?
fica ali talvez na frente do celular, na frente da televisão, horas e horas e horas e horas, mas não uma semana, hein? 7 dias, tira 1 hora, e aí diz que não dá. Justamente naquele dia acontece para mim também isso. Tem acontecimento que naquele momento não dá para vir, então a gente não dá para vir, mas então tem que fazer o quê? Ter aquilo como um compromisso. Não pode acontecer coisas graves, né? Que sendo impossível tudo bem, mas coisas graves que vai me roubar aquele tempinho, não vai. Vem rezar, é para o nosso próprio bem. Eu estou vindo rezar aqui no Terço dos Homens, não é para aparecer. Muita gente diz, né? Eles querem se aparecer. Não, é para mim, eu estou fazendo para mim. E eu recebo paulada por causa disso também. E o comentário que eu faço, eu recebo paulada também, mas não faz mal. Tem pessoas que acontece algo com uma casa, na sua casa, com a esposa, ou a esposa com o marido, ou com os filhos, e dizem, não, então ó, é porque eu fiz tal serviço para Deus, o diabo está se vingando, então eu vou meio que amenizar, vou parar. Já pensaram, se todos pensassem dessa forma? Se os santos, né, na sua trajetória, tivessem pensado assim, sofrer um ataque maligno, vou parar então? Eu, por tentar fazer, na minha ignorância, né, por tentar fazer algo que eu achava que era certo, aqui no santuário, um exorcismo na época, o meu filho tinha 8 anos, 8 anos, né? Ele sofreu até os 21 anos, e eu deixei de fazer o trabalho para Deus, e eu tenho quase certeza que foi por aquilo que eu fiz, mas quem sofreu foi ele, é meu filho. Aí dizia, mas ó, em mim pode tocar agora, no meu filho, ou na minha filha, ou na minha esposa, não, daí eu não admito. Eu até suporto, mas não. Deus testa a gente, né? Como o Alex acabou de falar. Imagine Abraão. O sonho era ter um filho e Deus testou ele, então me dá o teu filho de volta agora em sacrifício, mas não permitiu que isso acontecesse. O meu filho sofreu 12 anos, né? Ficou 12, 13 anos sofrendo mesmo, a gente via, passou a juventude dele toda, né? Sofrimento. E eu sendo pai, eu via e eu me culpava por aquilo ali, mas eu não deixei de trabalhar para Deus, né? Eu nunca larguei a mão de fazer o que eu tinha que fazer. Então, Deus, ele é misericordioso, mas ele quer que a gente também sofra, faça por amor a ele. Olha o que ele sofreu por nós. Então, rezar, as pessoas dizem, mas meu Deus, eu rezo todo dia o terço, eu rezo todo dia o rosário. É pouco, porque você respira a cada segundo, né? Está ali puxando o ar, devolvendo o ar, seu coração está batendo o tempo todo, seu corpo está se movendo, né? Você está enxergando, você está ouvindo, tudo é graça de Deus. Então rezar nunca é demais, trabalhar para Deus nunca é demais. Quanto a gente já escutou, quanto o pai escutou, a gente estava do lado dele, ouvia, né, os escárnios, que o nosso trabalho não é trabalho, o que a gente faz é uma vergonha, ficar dependendo dos outros, mas aqui é uma prestação de serviço também, né? Eu sempre falo isso para as pessoas que me atacam. Se você tem um aparelho em sua casa de televisão, está recebendo a imagem, você não tem que pagar por aquilo, e quem está transmitindo para você não é um trabalho do outro lado. Aqui a gente faz igual. Ou vocês acham que se a gente deixasse a igreja parada, o santuário parado, ali como está, e ninguém trabalhar nele, quando vocês virem no domingo, ou tem pessoas que vêm uma vez no ano, vai encontrar ele do jeito que está? Limpo, funcionando? Essa transmissão que é feita, não tem alguém por trás trabalhando? Sempre existe alguém fazendo alguma coisa, então é uma prestação de serviço, sim. Só que a diferença que existe aqui no santuário, nessa obra Palavra Viva de Deus, que não é estipulado valor para ninguém. A pessoa dá o que quer e se quer dá, porque muita gente frequenta o santuário e não dá nada, não ajuda nada, mas não é cobrado nada dessa pessoa. Não é mostrado para ele nada, eu tenho essa dívida, eu tenho isso aqui, o santuário funciona dessa forma, nada é feito. Já me julgaram algumas vezes que eu estou aqui no microfone pedindo, então me mostra esse áudio pedindo, me mostra esse vídeo eu pedindo dinheiro para alguém. Mas tu pedia por telefone, então me devolve esse áudio eu pedindo. É mentira, são ataques mentirosos, falsos, vergonhosos, covardes, né? Porque aqui a gente faz por amor, e Deus que está vendo tudo, não deixa ninguém padecer. Ele devolve sempre o que a gente está precisando, e muitas vezes mais do que precisamos. Ele diz, confia em mim. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, ela diz que não acompanha o programa, mas escuta todos os programas, né? Não aceita o profeta, mas sabe tudo o que acontece. Acompanha toda a rede social da família, tudo o que acontece na família ela sabe, e não gosta de ninguém. Não sei que tipo de amor é esse, né?
Só o prazer de dizer que não gosta, mas sabe tudo da família. Então ela diz que mas tu fala lá assim, trabalha para Deus, que Deus te dá o dobro, Deus te dá, trabalha, cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. E não é isso que está acontecendo? Sua não vou xingar não, eu já falei que eu não vou xingar mais ninguém, mas não é isso que está acontecendo. Você está enxergando que é isso que está acontecendo, né? Deus fala, cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Meu Deus, aqui são 53 anos de obra. Quem não está enxergando que essa obra está sendo cuidada por Deus? Nós estamos aqui administrando a família Conceição, o profeta esteve aqui por 45 anos, né? Cuidando de tudo isso, subiu ao céu, está lá, graças a Deus, feliz, já alcançou o que esperava, e nós estamos aqui cuidando com carinho, com amor, porque você chega aqui, você encontra um ambiente bom, encontra um santuário que respeita a Deus. Tem ataques, sim, tem pessoas que vêm para cá, tentam, né, se infiltrar ali dentro para difamar ou para tentar dizer que faz aquilo que não pode ser feito, né? Mas a gente está aqui para cuidar disso, e isso é uma prestação de serviço, né? Então, essa historinha que vem, às vezes, está tentando mexer com o nosso emocional, né? Vocês não fazem nada, isso no meu ouvido entra num lado e sai no outro, isso não me afeta em nada. Mas, como eu ouvi, né? Mas vocês são sem vergonha mesmo? Tudo bem. Se acha que eu sou sem vergonha, eu prefiro ser esse sem vergonha do que ser um maldoso, né? Do que ser um terrorista, atacar as pessoas de bem, atacar quem está quieto. Porque se não quer acompanhar, não quer ajudar nada, ninguém está forçando ninguém a fazer nada. Simplesmente se afaste, não participe de nada. Agora, quando a gente pede para rezar, pede para acompanhar na oração, isso é para o teu próprio bem também. Mas se também não quer, o que eu posso fazer, né? Então fica aqui mais uma vez o nosso apelo para as pessoas que acham que é demais rezar, né? Rezar não é demais, não. E se você pode vir para o Terço dos Homens, terça-feira, às 19h30. Toda terça-feira, às 19h30. Se pode vir, venha, porque é para o seu próprio bem, para o bem da sua própria família também. A Graziele vai fazer a leitura e eu faço novamente um pequeno comentário. Dia 22 de novembro de 2008. Os espíritos do mal. Doce e suave é o seu santo nome, Mãe de todas as mães e dos homens. Maria, nossa Rainha e Redentora Imaculada, sem pecado original, onde damos graças por teres trazido Jesus, nosso Salvador. Não pensaste 2 vezes para me dizer tal palavra, assim tão linda. Como é maravilhoso falar com uma pessoa que dedica toda a sua vida pensando só em nós. Olhando-me todos os dias na minha imagem, digo-te que é um momento precioso em tua vida, porque não é qualquer um que tem este olhar tão sincero diante de meu santo Filho Jesus e de mim. Às vezes, ao olhar para minha imagem, pensas: se ela piscasse para mim. Tu não vês, mas eu, Maria, vejo perfeitamente como és carinhoso com as coisas sagradas. O valor de uma pessoa está aí, que pensa a maior parte do tempo em nós do que nas coisas do mundo. A segurança de uma alma são esses momentos que ela nos tem como sua segurança. Se uma boa parte da humanidade pensasse assim, não haveria esses crimes bárbaros como vem acontecendo. Tudo isto é por causa da falta de fé, e também pelo mau comportamento nas vestes, pois a maioria se veste como o diabo quer, provocando os homens que já não têm mais vergonha. O que acontece são esses crimes que vêm apavorando a população, onde até as crianças são sequestradas para fazer uso de seu corpo adolescente. Há imoralidade não só aqui no Brasil, mas muito mais em países que não têm mais um Deus, que tudo nos criou para gozar da sua vida e não gozar da carne. Esses atos, meu filho Pedro II, é um dos fatos mais depravados que vem acontecendo. Por isso, os espíritos do mal se incorporam em certas pessoas para fazer a vontade deles. Se a maioria dos homens e mulheres pudesse ver com seus olhos a figura do diabo, estariam rezando o terço todos os dias para evitar esses crimes com as crianças. É um vendaval de toda espécie de espíritos ruins que saem do inferno para apavorar a maior parte das famílias.
onde já não se reza mais o terço e nem mais ligam para a Santa Missa. São pais que não deveriam ter esse nome tão sagrado. Agora, filhos conservadores, só o que resta são vocês para esperar o meu santo filho Jesus, porque com o restante já não se pode mais contar. Maria, concebida sem pecado original, e Pedro II. Essa mensagem, então, quase que eu já comentei um pouco lá na outra mensagem, um pouco dessa mensagem também, né? Eu nem tinha lido ela ainda, mas acontece como Deus quer. Aqui está falando o que muita gente recrimina e o que muita gente usa como pretexto, né? Ah, vocês têm imagem em casa, vocês ficam adorando imagem, vocês ficam se ajoelhando para a imagem. Não é nada disso. Olha o que Nossa Senhora fala aqui, nessa mensagem, né? E o profeta diz, olhando para a imagem dela, se ela pudesse dar uma piscadinha, né? E Nossa Senhora fala, tu não vê, mas eu vejo o carinho intenso, não pela imagem. Se nós acreditamos que eles são espíritos que estão entre nós, por que a gente não pode estar só olhando para lembrar deles ali na imagem, né? Aquela imagem está representando uma lembrança do que eles foram no passado. Ignorância essas pessoas que querem botar um sentimento no nosso ser, vamos dizer assim, né? Vocês ficam adorando. Quem fica adorando imagem? Quem que fica se ajoelhando para a imagem? Não é nada disso. Ali no altar teve pessoas que se afastaram aqui do santuário porque a gente se ajoelha para a água benta. É para o Santíssimo que está ali no altar, né? Mas eu ainda ouso dizer, e se fosse para a água benta? Se a água é benta, se a água é pura, é através dela, ela é vida, Jesus fala, né? Jesus diz que nós devemos amar a natureza, e a água o que é? Mas tudo bem, deixa essas pessoas pensarem dessa forma. Aqui a Nossa Senhora toca no outro assunto, né? Que deveríamos olhar para nossas criancinhas também. Na mensagem anterior, Jesus fala que é lá na infância, né? É lá no comecinho, lá no ventre da mãe, que tudo começa. E muitas famílias, muitas mães, muitos pais já começam a educar os seus filhos lá de pequenininho de uma forma errada, nas vestes, né? E nessa mensagem Nossa Senhora está falando, cuidar das vestes. A gente às vezes vê criancinhas ali dentro da igreja com bermudinha, camisinha regata, mas é criancinha, mas é ali que aprende. É de pequeno que se torce o pepino, né? Então, deveríamos olhar para tudo, mas não pode, Zeca, meu Deus, aí vocês estão sendo radical demais. Mas é Nossa Senhora que está falando na mensagem aqui. Porque os espíritos maus, eles vão se incorporando em outras pessoas que também têm essa maldade já dentro de si, e ali fazem esses atos depravados, como ela está falando aqui, né? Porque o inimigo de Deus, ele quer ver o quê? Sofrimento. Se ele não pode mexer com uma pessoa adulta, ele vai mexer com um pequenininho que vai fazer o adulto sofrer. E o pequenininho, tadinho, inocente, não tem culpa de nada, mas vai sofrer junto o ataque desses bichos infernais. E a gente vê isso o tempo todo, acontece o tempo todo. Por quê? Pais e mães que botam as crianças, às vezes, né, aí a ser divulgado na internet, as fotos de modelo disso e modelo daquilo, está fazendo propaganda. Isso já foi tanto avisado, né? Em tantos meios de comunicações aí avisando sobre esse assunto. E aqui a Nossa Senhora está falando. Então, nós temos tantos assuntos nessas mensagens que serviriam para a gente andar corretamente, né? Ou quase corretamente, que corretamente vai ser impossível de a gente andar. Mas as pessoas não querem acompanhar isso. As mensagens, se Nossa Senhora, se os anjos, os santos, se Jesus fala que é dessa forma, e nós, lendo, ainda não acreditamos, quem vai acreditar? Se nós seguimos essa obra, cremos que tudo isso aqui é verdade, mas a gente não faz o que está aqui escrito, então quem vai acreditar? Ah, mas é só no papel, a vida é diferente, mas nós deveríamos agir diferente, nós teríamos que ser pessoas diferentes, né? Aqui, se a maioria dos homens e mulheres pudesse ver com os seus olhos a figura do diabo, estariam rezando o terço todos os dias para evitar esses crimes com as crianças. É porque ele não se mostra, né? Está aí, às vezes, em pessoas com fisionomia até bonita,
mas as atitudes são diabólicas aí. Mas se a gente pudesse ver a fisionomia dele, né, estaríamos todos aí de joelho rezando dia e noite, porque segundo as mensagens, segundo o que Deus fala, ele é apavorante, né? Só de gente ver, já muitos morreriam só de ver, olhar para ele. Então, as mensagens estão aqui, nos alertando, mostrando a verdade. Nós estamos esses anos todos levando ao conhecimento das pessoas aquilo que a gente aprendeu, aquilo que nós temos convicção que é verdade. As mensagens para nós são verdadeiras, então não tem como a gente fugir disso. E as pessoas que não aceitam, a gente não pode fazer nada. Não aceitam, não aceita. Fazer o quê, né? Deus deu livre-arbítrio para todos, aceita quem quer, e a gente continua com o nosso trabalho fazendo aquilo que aprendemos. Se tocar no seu coração, se quiser receber mensagem, né, e ler e abrir o coração para que Deus possa tocar. O Eugênio está fazendo agora mais 100 mil livros, né, Eugênio? Folheto, né? 100 mil. Já está pronto, né? Mais 100 mil folhetos com mensagens atualizadas para os dias de hoje. As mensagens são as mesmas, né? Mas está atualizada para o dia de hoje. Então, a hora que você puder pegar esse folheto na mão e ler, faça o mínimo, ou faça o máximo possível para não se entregar nas mãos do inimigo, né? Reze, peça proteção para Deus, porque o inimigo vai atacar cada vez mais, cada vez mais. Isso está sendo visível a todos os olhos. São o número 97, né? É 97, né? Então, 9 milhões e 700 de folhetos já divulgados, né? Então é palavra, não é jogada ao vento, não, né? Quantas pessoas já se converteram com essas mensagens? Às vezes falta só você ser um pouquinho mais amável, né? Receptivo, pegar essa mensagem, ler e peça para que Deus abra seu coração. Como o profeta falou hoje ali de manhã, né? No santuário. Se são 100 na família dele, não sabia se 20 aceitavam. Então, 20% da família, acho que nem isso tem, né? Não tem 20% da família, não. Que conhece as mensagens, não é que aceita não, que conhece. Que pelo menos pegou uma mensagem para ler. Já pensaram nisso, né? E quando Deus voltar e dizer, poxa, foi teu tio, foi teu pai, foi teu irmão, foi teu cunhado, que eu chamei, eu botei ele no meio de vocês para mostrar a verdade. Eu falei e ele escreveu, e vocês não deram ouvido. O que vocês querem que eu faça agora? Sai de mim que eu nem te conheço. Pedem para explicar a profecia de Daniel, uma coisa bastante complicada, difícil, desafia a inteligência dos teólogos, dos exegetas. Eu, para não ficar no rolo aí, tropeçando em palavra, resolvi escrever. Vocês estão lembrados daquele diálogo entre os discípulos de Jesus e Jesus, quando contemplavam lá do monte a cidade de Jerusalém e o templo. Eles falavam admirados, veja, mestre, que pedras, que construção. Jesus responde, pois eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. A profecia realmente se cumpriu. No ano 70, vieram os exércitos romanos, cercaram Jerusalém, incendiaram o templo, mas a profecia já se cumprira antes, na morte de Jesus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, as colunas principais da entrada tombaram, um terremoto transformou o recinto sagrado numa grande confusão. Os sacerdotes precisaram interromper o culto. A vidente alemã Katharina Emmerich nos conta a sua visão. O sumo sacerdote Zacarias, que tinha sido assassinado entre o templo e o altar, apareceu junto com outros profetas. O profeta Jeremias proclamou com voz ameaçadora o fim do sacrifício antigo e o começo de um novo. Ouviu-se também um grande ruído. Abriram-se as portas do Santo dos Santos e uma voz gritou, saiamos daqui. Estava acontecendo na morte de Jesus. Katharina Emmerich fala,
pela posição do sol, era cerca de 12 horas e um quarto, quando Jesus foi crucificado. No momento em que levaram a cruz com Jesus, ouviu-se do templo o soar de muitas trombetas. Quando Jesus foi elevado na cruz, as trombetas tocaram no templo. Era a hora em que imolavam o Cordeiro Pascal. Foi a última vez que o Cordeiro foi imolado no templo. Nossa Senhora, na mensagem de Roma, que acabamos de ouvir, aludindo ao profeta Daniel, fala do Cordeiro que também vai ser imolado pela última vez na Igreja Católica. Então vejam, Nossa Senhora coloca em paralelo a imolação do Cordeiro no templo pela última vez, 2000 anos atrás, e a imolação do Cordeiro agora na Igreja Católica. Catarina Emmerich ainda continua: eu vi anjos que se retiravam do templo. O altar do incenso tremeu, derrubando os vasos. O armário que continha os rolos da Escritura tombou. Os rolos caíram para fora em desordem. Com a escuridão e a confusão, não se sabia que horas eram. Nicodemos, José de Arimateia e outros abandonaram o templo, foram embora. Em vários lugares jaziam mortos. Caiu a grande cátedra do átrio do templo. Anás, o verdadeiro chefe de Jesus, dos inimigos de Jesus, corria e gritava desesperado, em convulsões. Foi preciso que ele fosse trancado como um louco num quarto secreto. Estava se cumprindo a profecia de Jesus: não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Gamaliel, um dos rabinos famosos, ficou abalado. Ele estava em dúvida a respeito de Jesus. Jesus lhe tinha dito: és um justo, mas verás o milagre das pedras. Diante do que acontecia no templo, ele se convenceu, saiu correndo até o Calvário para pedir perdão a Jesus. Então vejam, quando Jesus anunciou a profecia sobre a destruição do templo, os discípulos perguntaram: quando essas coisas vão acontecer? Eles ouviram uma resposta misteriosa, muito mais ampla, além do milagre das pedras. Jesus colocou em paralelo a destruição de Jerusalém, o fim do culto antigo, com os acontecimentos no fim dos tempos e o fim do novo culto da sua igreja. Jesus cita expressamente o profeta Daniel, Mateus 24:15. Jesus fala: quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, anunciada por Daniel, fujam para os montes. Os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e muita glória. Ele enviará seus anjos com grande clangor e trombeta, para reunir seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Vejam, Jesus fala de 2 coisas distintas. Fala do templo de Jerusalém, com o fim do culto antigo, o sinal das pedras, o terremoto, o véu rasgado. E fala também do fim dos tempos, novamente com a ruína do culto em sua igreja. E cita a profecia de Daniel. Daniel viveu no ano 600 a.C. Já seu nome carrega uma profecia. Daniel significa julgamento de Deus, julgamento dos tempos finais, tempo final do Antigo Testamento e tempo final da história. É o profeta que não quis dobrar os joelhos diante dos ídolos da Babilônia. Enfrentou o rei Nabucodonosor. Foi lançado na cova dos leões. E seus amigos, jovens discípulos, Misael, Ananias, Azarias, também foram jogados na fornalha ardente pela mesma razão. Então vejam, Daniel é o profeta da primeira e segunda vinda de Jesus. Aquele que fala das 70 semanas, a primeira vinda, que fala da abominação e desolação do lugar santo.
profecia sobre Jerusalém e sobre a igreja de Cristo. Duas profecias, a do templo e a de Roma. Vejam as palavras da profecia. Daniel usa duas palavras importantes: abominação da desolação no lugar santo. Abominação e desolação. O que significam essas palavras? Dicionários bíblicos, os especialistas em exegese iluminam o sentido. Em hebraico, abominação, shikutis, significa o devastador, o demolidor, o destruidor, o inimigo. Desolação significa deserto, solidão, vazio, nada. Os exegetas explicam que o demolidor é uma pessoa concreta, possessa por Satanás. A tradução, então, das palavras de Daniel pode ser: quando o destruidor, ou seja, Satanás, deixar o lugar santo vazio, como um deserto, aí virá o Filho do Homem. Demolidor. A mesma palavra que Nossa Senhora usa nessa mensagem que acabamos de ler. São Paulo também traduz essa passagem na carta aos Tessalonicenses. Ele fala: a vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o filho da perdição, o qual se opõe a tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. Agora atenção, também Nossa Senhora faz a mesma tradução em uma mensagem ao profeta Bento, em Roma, no dia 16 de 9 de 97, 14 anos atrás. Nossa Senhora fala: o Cordeiro de Deus deixará de ser imolado em todas as igrejas, da mesma maneira como se vem mantendo. Daqui de Roma sairão seus adeptos para instruir os que estão esperando com uma nova filosofia. A missa ficará como uma armadilha, onde aos poucos tudo vai ser mudado. Enganarão milhões na face da terra para se cumprir o que Daniel escreveu. E esse tempo está próximo. A desordem já começou por aqui, por Roma, pelos mafiosos. São eles que no lugar de João Paulo II vão colocar o demolidor. Vejam, a tradução de abominação é uma pessoa concreta. Vão colocar o demolidor, que dará o direito que o homem quiser, passando por cima da lei de Deus, mas não comemorarão seu aniversário. Então, observe que Nossa Senhora, na palavra viva de Deus, usa as mesmas palavras que os teólogos usam para a profecia de Daniel: demolidor. O Sr. Bento não podia imaginar tudo isso. 50 anos de padre, 58 anos de padre, também nunca imaginei. Esse também é o famoso segredo de Fátima, a apostasia da igreja. Segredo escondido por Roma, mas escancarado por Jesus Cristo, por São Paulo e por Nossa Senhora, além da famosa visão do Papa Leão XIII, que todos conhecem. Conhecemos o desafio do diabo a Jesus: me dá um tempo, eu destruirei a tua igreja. Jesus responde: quanto tempo? Satanás: 60 anos. Jesus: tem 100 anos. E o Papa Leão XIII já é falecido desde 1903. O diabo teve 100 anos e mais uma lambuja de uns 10 anos. A oração de São Miguel Arcanjo, depois da missa, foi estabelecida por esse Papa. Anos atrás, 500 mil padres rezavam esse exorcismo depois da missa. Mas liturgistas inteligentes acabaram com essa oração para a gáudio do inferno. Os anjos da ascensão nos lembram: ele voltará do mesmo modo como viste subir. Somos privilegiados porque, segundo a palavra viva de Deus, veremos com nossos olhos a vinda de Jesus. Que os anjos da ascensão e todos os anjos e santos do céu digam amém. Vem, Senhor Jesus.